Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo e clica no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E hoje nós vamos começar o estudo do tema células, né? Esse tema que é bem interessante e que a gente vai ter várias aulas sobre ele. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Na natureza existem dois tipos básicos de células, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Então, quais são as diferenças principais entre essas duas células? Primeiro, uma diferença visivelmente que a gente consegue ver é o tamanho dela, né? A célula procariótica ela é bem pequena se comparada com a célula eucariótica. A célula eucariótica ela é bem maior. Outra coisa, complexidade. A célula eucariótica é bem mais complexa do que a procariótica. Mas a diferença mais marcante é que na célula procariótica ela não possui um sistema de membranas interno. Então ela possui apenas uma membrana, que é a membrana plasmática revestindo a célula. Já, por exemplo, na célula eucariótica não. Ela possui várias membranas, várias organelas que possuem membranas internamente na célula, né? Então, dessa forma, a célula procariótica ela é pobre em membranas, em endomembranas, já a célula eucariótica ela é rica em membranas. E, além disso, a célula procariótica, dessa forma, ela não tem núcleo. O material genético dela fica dentro do citoplasma. Já a célula eucariótica não. O material genético ele fica isolado, ele fica separado do citoplasma numa estrutura chamada de núcleo. Então, como a gente estava observando aqui nessas figuras, né, na célula procariótica, ela possui apenas uma única membrana, que é a membrana da célula, né, a membrana plasmática, e o material genético fica disperso no citoplasma. Já a célula eucariótica, ela possui o material genético, né, protegido, isolado dentro do núcleo, e possui também várias organelas, né, dentro da célula. Então, nas células procarióticas, o DNA ele não vai estar envolvido por uma membrana, ou seja, ela não possui núcleo. Mas além, né, disso, a gente consegue observar ribossomos, né, que são, por exemplo, responsáveis pela síntese proteica. Então, ela não é totalmente uma célula sem nada, ela tem sim as suas estruturas, como, por exemplo, os ribossomos. Os seres vivos que contêm células procarióticas são chamados de procariontes. Então, procarionte é o ser vivo. Aí a célula que ele possui é a célula procariótica. Exemplo, né, clássico de procariontes, a gente tem as bactérias, né, mas a gente tem também as arques, né, e as cianobactérias dentro desse grupo de procariontes, né, de seres que possuem células procarióticas. Então veja que aqui, né, nós temos revestindo, né, externamente a membrana plasmática. Além da membrana plasmática, as bactérias também possuem, né, as paredes celulares e também a cápsula. Internamente, nela tem o material genético, aqui o DNA, né, nesse caso, formando o que eles chamam de nucleoide, né, mas aqui não é um núcleo igual ao núcleo da célula eucariótica. Temos também pequenos pedaços, né, de material genético, que são chamados de plasmídios. Temos também os ribossomos, né, que são essas estruturas aqui, essas bolinhas que têm a função de fazer proteínas, ou seja, síntese proteica. E temos também aqui, né, as fili ou pili, né, que são prolongamentos da membrana, né, que se expandem na célula, né, tem a função aí de adesão celular, de reprodução nas bactérias. Já as células eucarióticas, elas são células bem maiores e mais complexas do que as células procarióticas. Elas vão ter, né, um material genético, DNA e também proteínas envolvidos por uma membrana, que é chamada de carioteca. Dessa forma, elas possuem um núcleo individualizado. Então, o núcleo aliás, o material genético da célula eucariótica, ele não fica diretamente no citoplasma, mas ele fica em um compartimento separado, que é o núcleo. No citoplasma dos eucariontes existe também uma série de organelas que vão estar envolvidas por membranas que não estão presentes nos procariontes. Então, esse é o diferencial maior da célula eucariótica para a procariótica. É ter várias estruturas, várias organelas, né, revestidas por membrana
que não são encontradas nas células procarióticas. Então aqui a gente tem, né, uma célula eucariótica. Então veja que ela é uma célula bem maior, bem mais complexa, tem muitas estruturas que não são encontradas na célula procariótica. Então ela possui um núcleo. Dentro do núcleo, ele tem o material genético, né, o DNA, e além disso ela possui várias outras organelas, várias outras estruturas nela, como por exemplo as mitocôndrias, né, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, além dos ribossomos, né, que também são encontrados na célula procariótica. Aqui nós também temos uma célula eucariótica, só que nesse caso aqui é uma célula vegetal, né? Então essa célula vegetal ela possui como diferenciais o vacúolo, né, que é uma membrana enorme, né, uma membrana que ocupa a maior parte da célula vegetal, que serve para armazenar substâncias. Temos também o cloroplasto, né? O cloroplasto é uma organela exclusiva das células vegetais, né, que vai fazer a fotossíntese nas plantas, nas algas. E temos também a parede celular, né? A parede celular ela não é encontrada em animais, né? Somente nas plantas, em alguns fungos e também em algumas bactérias. Evolução da célula eucariótica. Então, como nós vimos, a célula eucariótica ela possui muitas estruturas que são diferentes da célula procariótica, mas de onde essas estruturas elas vieram? Acredita-se que essas estruturas elas surgiram por dois processos, que foi, primeiro, a invaginação, né, da membrana plasmática, que, ou seja, a própria membrana plasmática ela se dobrou e originou organelas dentro da célula eucariótica, como, por exemplo, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. E também acredita-se que as mitocôndrias e os cloroplastos vieram de organismos endosimbiontes, ou seja, outras células, né, nesse caso procarióticas, elas penetraram na célula eucariótica e elas originaram, né, as mitocôndrias e os cloroplastos. Temos também os vírus, né? Os vírus eles são um caso, né, à parte, eles são diferentes de todos os outros seres vivos. Por quê? Porque os vírus não possuem estruturas celulares, então o vírus não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem núcleo, mas ainda assim ele tem alguns comportamentos que é igual aos outros seres vivos, como por exemplo a reprodução, a hereditariedade, a evolução, todas essas características os vírus possuem. Então eles são bem pequenos, né? Eles são cerca de 10 a 100 vezes menor do que as bactérias. E eles não são formados por células, né? Como eu já falei anteriormente. Eles são formados, né, normalmente por uma cápsula de proteína chamada de capsídeo, com um material genético dentro, que pode ser ou o DNA ou o RNA. Nos outros seres vivos, todos os outros seres vivos possuem tanto o DNA como o RNA. Nos vírus, não. Os vírus ou possuem o material genético DNA ou RNA, nunca os dois juntos, acontecendo ao mesmo tempo. Então, como eu já falei, né, os vírus podem ter ou DNA ou RNA. Então, aqui a gente tem, né, uma estrutura, né, um exemplo de um vírus, que nesse caso aqui é o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV. Então, o HIV ele tem uma cápsula, né, de proteínas, um capsídeo. Dentro dessa cápsula, desse capsídeo, ele vai ter o material genético dele, que no caso do HIV é o RNA, mas tem vírus que possuem DNA. Ele também possui algumas enzimas virais e ele possui um envelope, né, de lipídios revestindo essa estrutura. Esse envelope não é comum a todos os vírus. Os vírus que possuem envelope são chamados de vírus envelopado. Os vírus que não possuem, né, são vírus não envelopados. E além disso, ele também possui no envelope algumas glicoproteínas. Então aqui a gente está vendo, né, algumas estruturas virais, né? Os vírus eles conseguem ter uma diversidade de forma, de estrutura muito grande, né? Inclusive de acordo com a infecção, a forma de infecção que os vírus conseguem fazer. E nós terminamos a nossa aula de biologia por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Clica no sininho para receber as notificações, curta esse vídeo e qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários, né, que depois eu vou responder todos. Então, até o nosso próximo vídeo e tchau!